Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos um pouquinho diferente no nosso culto. Nós vamos começar com os hinos e cânticos e logo após então a palavra do pastor Walter. Então vamos cantar esse hino, que é um hino de número 53 do Voz de Melodia, Guarda o Meu Coração. Depois nós vamos cantar o cântico Aclame ao Senhor e por último então nós vamos cantar o cântico Quão Grande é o Meu Deus. Caminho eu me vi confiando em mim, quando um dia caí no pecar. Escutaste meu clamor, junto a mim tu estavas sempre a me ajudar. Tira o pecado e guarda-me, se tentado pelo mal, ser fiel, ser leal, ó Cristo, guarda-me. Cego sou, sem vigor, meu refúgio é o Senhor, não me deixes perdido ficar. Eu descanso em tua mão, dá-me forças, visão pra ouvir-te junto ao meu pecar. Guarda o meu coração, tira o pecado e guarda-me, se tentado pelo mal, ser fiel, ser leal, ó Cristo, guarda-me. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Bom dia, amados. Por conta do encontro da Aliança Batista Livre do Brasil, que está sendo realizado aqui em Uberlândia desde o dia 1º, sexta-feira, até hoje pela manhã, nossa escola bíblica dominical será apenas online. Eu agradeço a compreensão de cada membro, de cada congregado, de cada pessoa que participa conosco na escola bíblica dominical, por participar hoje apenas online. Nosso assunto da escola bíblica dominical, a partir desse mês de abril, maio e junho, o segundo trimestre do ano de 2021, é sobre a Bíblia, sua origem e sua formação. Semana que vem, então, nós começaremos a primeira lição desse estudo. Hoje, eu quero trazer para os irmãos um estudo bíblico, uma palavra sobre a palavra. E eu quero usar para isso o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos de 1 em diante. Abra sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes, vamos lê-la. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu estou usando a versão atualizada no Brasil. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto
não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Que Deus abençoe essa palavra e que ela possa nos abençoar poderosamente. Oremos ao Senhor. Pai, essa manhã nós queremos ouvir a exposição desta palavra e queremos também as aplicações para a nossa vida. Nos abençoe com ela, para edificação, perseverança e salvação também, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o autor da carta aos Hebreus fala muito sobre a superioridade do Senhor Jesus, mas também ele exorta os seus leitores em relação à apostasia. E ele declara, por conta disso, que por meio de Cristo são maiores do que aqueles que os nossos privilégios, são maiores do que aqueles que ouviram as promessas de Deus, da sua palavra, através de Moisés. O versículo 2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nesse simples versículo, nós podemos aprender 3 lições. Primeiro, é que a palavra de Deus é pregada para que nos beneficiemos dela. Veja, foram anunciadas as boas novas, mas para quê? Para a salvação. E os benefícios da salvação são extraordinários. Perdão de pecados, um novo nome escrito no livro da vida, ou o nome escrito no livro da vida. Olha, a vida eterna, o recebimento do Espírito Santo. Veja, que coisa maravilhosa. Uma outra lição que nós aprendemos nesse versículo é que a maioria daqueles que ouvem a palavra de Deus, ou que ouviram naquela época, não prestaram atenção, não deram ouvidos. E por isso, diz o texto, ela não serviu para eles porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E a terceira lição desse versículo é que a incredulidade na palavra de Deus é a causa do não aproveitamento. Então, a palavra de Deus é pregada,
é anunciada e nos foi anunciada para um benefício maior, que é a vida eterna. Mas muita gente não deu ouvidos a essa palavra no passado. E eles perderam os benefícios dessa palavra. Queridos, é importante para nós que nós pensemos na palavra de Deus e olhemos para Jesus, autor e consumador da fé, mas olhemos para o Jesus da palavra, o Jesus da Bíblia, o Jesus ensinado nos evangelhos e creiamos na palavra de Jesus. Creiamos naquilo que Jesus disse, naquilo que ficou registrado, naquilo que os seus apóstolos nos transmitiram. Por isso, eu queria colocar 2 pontos aqui. Primeiro, sobre a felicidade daqueles que creem na palavra de Deus. Porque o autor aqui neste capítulo 4, versículo de 1 a 13, ele descreve a felicidade daqueles que creem na palavra de Deus como um descanso. Veja, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Agora, a pergunta é, o que é este descanso? Primeiro, esse descanso fala do passado. Veja o que a palavra de Deus diz claramente. Ele fala sobre o descanso de Deus no 7º dia, quando ele concluiu a criação. Veja, versículo 3 ainda diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Isso fala do passado, daquilo que Deus fez e do descanso do próprio Deus. Uma coisa interessante aqui é que no passado também fala do descanso de Israel, quando eles herdaram a terra prometida. Esses exemplos aí do descanso, segundo o texto que está aqui na Escritura, são muito fortes, porque eles falam que Deus tem um propósito a comunicar a sua palavra, dar felicidade e dar um descanso para o seu povo. Mas em segundo lugar, esse descanso fala do presente. O descanso espiritual que todos os cristãos desfrutam quando recebem Jesus como Salvador, crendo na palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia. Visto, portanto, que resta, versículo 5, eu parei no 4, 5, né? E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, aqueles que não creram. Mas ele diz, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o versículo 9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Não só o povo do passado, mas o povo do presente, que tem fé em Jesus. Então esse descanso do presente é o estado espiritual em que vivem aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Mas esse descanso também fala do futuro. Por isso que eu li o versículo 9. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Qual é o descanso? É a libertação completa deste corpo, desta vida humana que traz consigo as marcas da queda. E então, para a glória de Deus, de uma vez por todas, estaremos na presença de Deus, descansando à sombra das asas do Altíssimo. Mas quem que entra nesse descanso? Segundo o texto aqui, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, entrarão neste descanso todos os que perseverarem em seguir Jesus. Veja versículo 10 e 11. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia
segundo o mesmo exemplo de desobediência. A exortação era para que sejamos felizes por crermos na palavra de Deus. E por fim, a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas o segundo ponto aqui é o poder da palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. O autor, ele conclui essa exortação aqui do capítulo 4, versículos de 1 a 13, falando do poder da palavra de Deus. Observe, 7 qualidades da palavra de Deus que ele cita aqui. Ele diz assim, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva. Primeira coisa, ele diz que a palavra é de Deus, ou seja, a palavra é divina. Sua origem está em Deus. Ela é de natureza espiritual. Por isso não devemos desprezar em hipótese alguma a palavra de Deus. Segunda qualidade, ele diz viva. A palavra de Deus, ela é viva. Ela possui vida em si mesmo. Ela produz vida aonde ela chega. Ela jamais poderá morrer ou ser destruída. Ela permanece para sempre. Essa palavra é uma palavra poderosa e ela tem poder para salvar. Por isso o apóstolo Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso o escritor aos Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é produtiva, é eficiente naquilo a que se propõe, ela é útil em seus propósitos de convencer, educar, julgar, consolar, corrigir. Por isso Paulo disse a Timóteo, a palavra de Deus ela é inspirada. Que coisa maravilhosa, não é? Porque a palavra de Deus é inspirada, porque as escrituras são inspiradas. Ela serve para instruir, para corrigir, para educar na justiça. Louvado seja Deus. Olha, Deus diz no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, que a palavra dele não volta sem realizar o que ela foi, o propósito que ela tinha de realizar quando ela é proclamada. Então a palavra de Deus é para a salvação, a palavra de Deus é para a edificação, a palavra de Deus é para a perseverança. Então a palavra de Deus é divina, a palavra de Deus é fonte de vida, a palavra de Deus é eficaz. Mas o escritor ainda diz, ela é cortante, o mais cortante do que a espada de 2 gumes, ou seja, ela corta dos 2 lados. O que o autor queria dizer com isso? Ele queria dizer que a palavra de Deus não faz acepção. Ela trabalha. Ela tem um propósito de salvar, edificar e perseverar, como eu disse, de corrigir, de consolar, de colocar as coisas no lugar na vida de todas as pessoas. Ela serve tanto para aquele que fala, como para aquele que ouve. Tanto para aquele que está usando ela para exortar, como aquele que está sendo exortado. Ela é uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra eficaz e uma palavra para todos. Olha, mas o texto ainda diz uma outra qualidade. Ela é penetrante, diz, e penetra até. Veja o que diz o texto aí, não é? Assim, olha, e penetra até ao ponto. Olha, a palavra de Deus, ela tem um objetivo e ela alcança os seus objetivos. Não fica pela metade o que Deus disse em sua palavra. Quando nós proclamamos a palavra, ela se propõe e ela faz o que Deus disse que ela ia fazer. E que é interessante, porque a palavra de Deus consegue penetrar nos mais duros corações. Ela consegue desfazer as mais duras barreiras culturais, sociais, religiosas, porque é a palavra de Deus. Mas essa palavra, ela tem tanto poder que ela consegue dividir aquilo que não se consegue dividir. Veja, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha, há uma discussão teológica antiga
se o homem é só alma e espírito, ou se o homem é alma, corpo e espírito, se o homem é só corpo e espírito junto com a alma, ou se o homem é corpo, alma e espírito. Olha, a discussão é milenar. Mas o texto aqui diz claramente que a palavra de Deus, ela tem o poder de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, ela tem o poder de separar a parte física do ser humano e a parte espiritual, a sua alma e o seu espírito que vem de Deus. Louvado seja Deus. E ela consegue ir no mais profundo do ser humano e trazê-lo para a presença de Deus. Mas olha, quando eu digo isso, escuta o que a palavra de Deus diz, para terminar o versículo 12. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, ela expõe o interior do ser humano. Ela expõe o nosso interior, revelando-nos tudo aquilo que está no nosso coração. Todos estão expostos a essa poderosa palavra. É por isso que o autor diz no versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que coisa maravilhosa! 7 qualidades da poderosa palavra de Deus. Ela é divina, ela é fonte de vida, ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante, ela consegue dividir e discernir aquilo que ninguém consegue, porque ela é a palavra de Deus. Por isso, queridos, essa manhã eu quero dizer para você, olhar para Jesus, fugir da incredulidade e apegar-se à palavra de Deus. E olha, isso são estratégias que nos ajudam a sobreviver espiritualmente. Olhar para Jesus, fugir da incredulidade e apegar-se à palavra de Deus. Estamos vivendo tempos de apostasia e muitos têm se afastado da simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque quando as pessoas, quando os cristãos, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, o nosso coração começa a endurecer e nós passamos a deixar de crer na palavra de Deus. E se deixamos de crer na palavra de Deus, nós perdemos essa ação da poderosa palavra de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de concluir essa manhã, essa palavra, essa meditação, com 3 perguntas. Primeira pergunta: qual é o descanso que todo crente irá desfrutar se ele olhar para Jesus, se ele crer na palavra de Jesus, se ele perseverar em seguir Jesus? Você sabe me responder isso? Segunda pergunta: por que a palavra de Deus é viva e eficaz naquilo que ela se propõe a realizar? Você já tinha pensado nisso? Terceira pergunta: você tem experimentado o poder da palavra de Deus em sua vida? Ela tem sido viva e eficaz na sua vida? Você tem desfrutado do descanso na sua consciência, do perdão dos seus pecados? Essa manhã, eu gostaria de convidar você a olhar para Jesus, a crer em sua palavra e a desfrutar do seu perdão, da sua presença, do seu poder. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, que Deus aplique essa palavra no meu coração, que Deus aplique essa palavra no coração da nossa igreja, dos membros e congregados, no poderoso nome do Senhor Jesus. Antes de orar, eu quero convidar você a participar conosco do culto hoje à noite. Nosso culto começa às 18 horas. E nós teremos um pregador convidado para estar conosco, o pastor Fred, da igreja de Carandaí. Ele vai ficar conosco durante o dia e à noite ele estará pregando aqui
na nossa igreja. Venha ouvir a palavra de Deus. Vamos desfrutar da palavra de Deus. Vamos cultuar o Senhor essa noite. Deus te abençoe. Eu aguardo você. Vamos orar. Pai, essa manhã, nós somos gratos por sua bondade. Somos gratos pelo seu amor. Obrigado por sua palavra. Ajude-nos a estar firmes diante do Senhor. A olharmos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, por sua palavra. Ajude-nos a crer, a continuar crendo e vivendo por essa palavra. E ajuda-nos, ó Pai, a estarmos certos e descansados, com uma consciência tranquila, de que o Senhor perdoou os nossos pecados, nos deu o seu Espírito Santo, que nos levará para o céu. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Até a noite.